A gente está com o Dr. Tiago de Barros, que ele é especialista em direito médico e também professor universitário. Muito obrigada, viu? A gente sabe que profissionais lidam com questões legais, jurídicas o tempo todo e não tem isso dentro da formação. Daquilo que o profissional de saúde tem que saber, né, em relação a questões legais. Hoje a gente vê, eu mesmo enquanto enfermeira não tive isso dentro do meu espaço de formação e hoje eu passo por dificuldades quando eu não tenho dentro de mim esse conhecimento, né? Então hoje a gente conseguiu então pegar o Dr. Tiago para conversar. E para falar um pouquinho, o que é que a senhora acha que as universidades, principalmente aquelas que permeiam a saúde, medicina, enfermagem, psicologia, teria que ter dentro da sua bagagem, da sua temática? Eu posso falar para você aquilo que aparece aqui para mim, Sim, né, como consequência, às vezes, de um problema que era evitável, ou então, quando o problema não era evitável, aquele arcabouço que falta para dar ao profissional da área da saúde uma proteção. E aí, visando com isso uma minoração dos resultados negativos que ele vai ter por conta da sua conduta médica. Né? Nós temos uma proposta muito forte hoje, que é a medicina preventiva. Né? E essa medicina preventiva, ela passa por algumas etapas que a faculdade não oferece para os profissionais. E não só aqui para médico, a gente pode incluir neles qualquer profissional da área da saúde. Né? Então, no seu caso, a enfermagem, nós já atendemos aqui também, né, farmacêuticos, fisioterapeutas, cirurgiões dentistas, enfim, né? Uma gama de profissionais que orbitam dentro desse universo. sim. E a todos o que é comum? A falta de instrumentos que lhe permitam uma boa relação com o cliente, né? E documentos também que permitam o amparo de uma eventual defesa caso surja qualquer tipo de questionamento em relação ao procedimento que foi realizado. Para tentar exemplificar para você, um bom contrato de prestação de serviço. Isso evita discussões com o paciente no momento posterior. E esse contrato ele vai servir não enquanto a relação está boa, ele vai servir quando tiver a interrupção ou abandono de algum tratamento. Ele vai servir quando não tiver a presença do paciente na consulta ou no procedimento que foi agendado, e aí reservando o horário de agenda desse profissional, às vezes até o deslocamento de algum outro profissional que o médico às vezes custeia. Né? Vamos imaginar um procedimento relativamente simples, né? Um procedimento de endoscopia. Né? O gastro vai lá, faz o agendamento, vincula-se a um anestesiologista, reserva o horário da clínica. Ele teve um custo com o médico que ia prestar o suporte, teve custo com o suporte de enfermagem, né? Teve o custo de dispor do seu tempo e o paciente simplesmente não vai. Entendi. Então, um bom contrato de prestação de serviços daria a esse médico a possibilidade de cobrar por esse período que ficou à disposição, por esses custos que existiram. Né? Ainda dentro desse mesmo contexto, um termo de consentimento livre e esclarecido. Quais são os riscos decorrentes daquele procedimento? O paciente se declara consciente disso e, principalmente, anui a submeter a este procedimento, ainda sabendo daquilo que de ruim pode dar? Né? E esse termo a gente costuma fazê-lo, né, dividindo. Quais são os riscos gerais? Ter anestesia, qualquer procedimento que tem anestesia tem aquele rol de riscos. Para esse procedimento específico, quais são os riscos decorrentes dele? Construindo ali, especificando tudo. E a palavra que você usou ela é essencial. Você constrói uma relação muito clara com o seu paciente. Entendi. E você tira aquela imagem de uma aura, né, quase transcendental. É um cliente, você está prestando um serviço. Então, enquanto você não se enxergar como um profissional, prestador de serviço, que precisa desse arcabouço documental, você vai estar sujeito a problemas. Não que essa documentação evite esse tipo de problema, mas num desdobramento ela vai lhe dar todo o suporte para que você consiga se defender de uma maneira eficiente. Tá? Então, respaldando, né, ali. Respaldando uma defesa, dando suporte para que um advogado possa agir, dando suporte para que um integrante de uma comissão de ética consiga se posicionar favoravelmente ao médico e evitar que isso se desdobre numa eventual sindicância, num eventual procedimento administrativo disciplinar. Né? E estas são as principais questões trazidas para nós, ainda no âmbito, né, consultivo, né? Só que não é a principal demanda que nós temos. Infelizmente, nós trabalhamos muito mais respondendo sindicância e apresentando defesa em procedimentos administrativos do que elaborando essa documentação prévia. Em vez de preventiva, curativa. Curativa, exatamente. Entendi. E aí, né, naturalmente, mais caro, muito mais custosa pessoalmente, porque você está vinculado
a um procedimento que vai ter uma decisão para impor em seu desfavor uma exposição maior, né? Sem dúvida, sem dúvida. E nestes procedimentos punitivos, o que a gente sente muita falta enquanto profissional que faz a defesa é uma boa anotação no prontuário médico. O prontuário médico ele aprova que ou vai solucionar a discussão em favor do médico ou vai jogar ele de fato dentro de um buraco. Me permita falar dessa maneira. Sim. Porque o prontuário médico, né, vocês muito melhor do que eu, ele tem a finalidade de gravar, de registrar a assistência que foi prestada para o paciente. Mas além disso, esse prontuário tem que servir como um instrumento de comunicação entre ausentes. E estes ausentes não necessariamente são profissionais da área da saúde. Imagine um juiz de direito lendo um prontuário médico, imagine um promotor de justiça lendo um prontuário médico. Sim. Ele precisa assimilar o que levou aquele profissional da área da saúde a agir daquela forma ou deixar de agir de uma maneira que alguém está indicando como a mais adequada dentro daquele prognóstico que estava ali, ou previsto, ou imaginado, ou quisto por alguém, né? Então, quando nós estamos dentro de uma discussão, ainda no âmbito administrativo, conselho de classe, tá? O que está gravado no prontuário daquele paciente? Tem lá a indicação do exame X. Tudo bem, mas por que eu não determinei que fosse realizado o exame Y também? Não dá para você voltar e pedir a explicação naquele momento. Isso para tudo, para o Sistema Único de Saúde, para o âmbito particular, convênio. Tudo. Lembre o prontuário como sendo um instrumento para comunicação não só entre profissionais de saúde. Se alguém estiver lendo isso daqui, vai conseguir concluir o porquê que eu agi dessa forma? E principalmente, por que eu não agi de uma maneira diversa da que talvez eu adotei? Né? A gente sabe que a realidade do sistema público brasileiro ela é muito distante daquilo que seria o ideal. Eu atendo recém-formados aqui quando eu digo isso, mas por que você não anotou no prontuário? Você sabe quantas consultas eu faço por dia? Nossa. Eu sei, né? Mas você está deixando de fazer consulta para estar aqui conversando comigo agora, para a gente tentar recriar o cenário que você estava naquele momento, onde num plantão você atendeu 60, 80, 100 pessoas e deixou de dedicar 10 segundos, 15 que seja, para gravar no prontuário do paciente o porquê que você agiu daquela forma. E talvez por conta disso eu não consigo afastar de você uma punição pelo órgão de classe. Entendi. E a gente está falando aqui no órgão de classe. Só que isso também pode ir para o judiciário. E aí você tem possibilidade de uma sanção penal, se for para SSER, ou de uma verba indenizatória, se for para discussão na esfera civil. Tá? E um ato médico falho, ele tem a capacidade de gerar esses 3 desdobramentos. Questionamento no Conselho de Classe, no Estado de São Paulo, no CREMESP, no Judiciário, esfera criminal, no Judiciário, esfera civil. Tem uma coisa, doutor, que eu sempre me coloquei em dúvida, né? Às vezes o profissional, ele fica muito tranquilo, ele fala assim, não, mas estão me questionando administrativamente. E aí ele não entende a importância que é procurar, né, um profissional, um advogado, especialista naquela área, para que naquele momento eu consiga ali me respaldar, e aí dali, não explicado adequadamente, vira um transtorno na vida dele. Então, quantas vezes a gente já viu? E aí, qual a importância desse espaço administrativo, né? O senhor que é advogado, em levar as informações pertinentes? Dentro dessa área de especialidade médica, eu atuo tanto na esfera administrativa, quanto na criminal, bem como na civil, né? Apenas para esse segmento de profissionais, né? Então, quando a gente faz a defesa na esfera administrativa, eu consigo enxergar ali o desdobramento que aquilo pode ter, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. E aí a nossa busca é por uma defesa que evite que haja esse desdobramento, ou ainda que ele exista, que ali a gente consiga já contê-lo da maneira mais eficiente possível. É muito comum, porque não é obrigatório, a presença de um advogado na esfera administrativa, o próprio médico realizar a defesa dele. Eu vejo muito isso. E o que o médico faz lá é relatar aquele tratamento que ele dispensou para o paciente. Só que isso já está no prontuário. Entendi. Ali, quando o médico age desta forma, às vezes por um impulso, às vezes pela questão está tão clara para ele empolga em algumas palavras e lança algo ali que pode ser usado de maneira bastante desfavorável para construir uma relação que ele coloque como devedor numa eventual ação que busque indenização por dano moral em razão de um dano que foi causado para o paciente. Tá? Então, quando a gente tem a oportunidade de atuar desde o início, a gente costuma fazer essa defesa a 360 graus. Né? Então, se começa na esfera criminal, a gente já vê o desdobramento disso na esfera administrativa e na esfera civil, e já apresenta ali o que é necessário para tentar conter
uma maior repercussão nessas duas searas. Se começa na esfera administrativa, da mesma forma. E assim vai agindo. Tá? Advogados que lidam com pacientes, eles aprenderam a trabalhar com a delegacia de polícia e também com conselhos de classe, porque ali é gratuito. Né? E a produção de prova nestas esferas acaba sendo do próprio profissional da saúde para se ver livre daquilo, para evitar uma punição, ou então que um inquérito policial se transforme numa ação penal. Né? Então o advogado orienta o cliente a fazer um boletim de ocorrência. Então vai lá, olha, eu sou filho do seu João, o seu João morreu, a conduta que o médico adotou não sei se está certa, eu queria que fosse investigado. Muitas vezes, por ser uma questão muito específica, a delegacia de polícia encaminha o ofício para o conselho de classe e ali é instaurada uma sindicância. E ali a questão se desdobra de forma técnica. Então, se cada um colocar uma versão nestas versões, nestas esferas, você não vai conseguir trabalhar como sendo alguma delas a verdade. Então, a proposta é você trabalhar com uma versão única, verdadeira, desde o início até o final, porque a verdade ela não comporta aditamento, ela não comporta subtração. Então, você conseguir apresentar isso em uma versão única, em todas as esferas, é o caminho para uma defesa. E fortalece. É o caminho para uma defesa eficiente. Entendi. Então, você pode deixar alguma recomendação, se eu pudesse falar alguma coisa para você, que eu sinto muito falta, enquanto advogado, que advoga bastante nessa área, capricha no prontuário, coloca ali o porquê que você determinou a realização daquele exame, coloca lá o porquê para você não era necessária a realização de exames laboratoriais, apenas a anamnese, só o exame clínico foi suficiente para fechar o seu diagnóstico. Coloca o que sustenta o diagnóstico que você verificou ali na hipótese. Eu não tenho tempo. Arruma! Entendi. São 5, 10, 15 segundos a mais por consulta. Isso vai evitar muito problema lá adiante. Ou, se não evitar, vai te dar uma sustentação, vai te dar uma defesa com possibilidade de ser efetiva. Né? É a proposta, é a ideia. E aí eu vou ter uma pergunta. A gente tem muitos estudantes terminando a faculdade agora e que vão, às vezes, abrir seus espaços, seus consultórios. E eu vejo alguns profissionais, principalmente os mais antigos, que buscam aí uma assessoria, né, já desde o início. Então, como é que eu posso começar? Então, eu vou abrir o meu consultório, eu vou abrir um espaço na qual eu sou aquele que vai, né, ter responsabilidades sobre aquilo. Eu preciso ir atrás, buscar uma orientação, né? Eu preciso de um advogado que permeie aí aquilo que eu preciso ter para a consolidação. É o ideal. Sim. Né? Nós sabemos que isso gera uma despesa e às vezes nesse começo de carreira qualquer despesa evitável, ela é essencial, mas é um bom investimento. Toda empresa precisa de uma assessoria jurídica. E o teu consultório médico é uma empresa. E o médico não entende, né, de que ele é um prestador. É verdade. Ele é um empresário que tem uma empresa que presta serviços. E o maior capital da empresa dele é ele mesmo. Sim. Então, uma ação penal por conta de um ato médico falho, né, ele arranha a imagem desse sujeito. Isso pode não permitir que ele se restabeleça de uma forma adequada. Principalmente em cidades pequenas, que repercute demais qualquer coisa nesse sentido. Então, ter um bom contrato de prestação de serviço, ter um adequado, né, TCLE, ter uma assessoria para conseguir esclarecer questões no dia a dia, né, é bom. Né? E evitar modelos, porque assim como o prontuário pode ser a prova para te absolver, ela pode ser a prova para te condenar. Da mesma forma também, um contrato de prestação de serviços padrão, um TCLE padronizado também. Sim. Porque isso vai ser afastado pelo judiciário, não vai ser levado em consideração por um conselho de classe. Então, precisa ser específico, assim como é a realização da atividade desse profissional. Eu falo, o Thiago é um profissional que eu respeito demais, né, que é extremamente reconhecido dentro da nossa região aqui, né, como uma referência para nós. E eu comentei, né, ele falou assim, mas você vai me chamar? Eu falei, vou, sabe por quê? Porque nos dois espaços onde eu vi o senhor, né, o Dr. Thiago, trazendo informações para profissionais de saúde, eram momentos assim, ele foi o último palestrante e todo mundo ficou para assistir até o final, né? Onde normalmente o pessoal ia embora porque estava próximo do horário de almoço, todo mundo ficou e fez perguntas e, né, questionou
porque a gente tem pouco isso, né, dentro da esfera aí de formação profissional. E às vezes a gente costuma falar que a gente leva muita burdoada durante o processo de prestação de serviço. E assim, e aí quando a gente fala de médico, mas as outras categorias profissionais também, né? Porque a gente tem psicólogos que abrem os seus espaços e que também são prestadores, né, de serviço. E assim, para esses profissionais que eles estão lidando, o senhor entende que o prontuário ele pode ser algo físico ou algo eletrônico? Isso pode ser consolidado? Eu não tenho uma forma única de prontuário médico, né? O prontuário ele precisa ter informações específicas relacionadas àquele paciente. A função principal do prontuário é registrar a assistência médica que foi dispensada àquela pessoa. A assistência médica, assistência ambulatorial, sim, enfim, né? Sim. A carreira daquele sujeito na área da saúde, né? Mas estas são as informações que você vai encontrar em qualquer manual, né? Se você colocar no Google hoje qual é a função do prontuário médico, com palavras parecidas vai estar isso daqui que nós dissemos. Sim. Mas, para além disso, para lhe dar uma proteção, como eu posso utilizar o prontuário a meu favor? Registre as suas conclusões, o porquê delas. Tá? O que eu sinto muita falta de prontuário que eu pego para fazer defesa é conseguir entender o porquê que o médico agiu desta ou daquela maneira. Se eu tenho essa dificuldade, qualquer pessoa que for pegar aquele caso para analisar vai ter a mesma. E a gente tem um aumento de uns anos para cá, porque às vezes eu percebo muito aquilo que envolve questão de solicitações judiciais de medicamento, mas como eu não estou nessa esfera, eu acabo, né, não entendendo ou não sabendo. O senhor sente que houve um aumento de pacientes que passaram a procurar ali, né, advogados, buscando questionamento a respeito do seu cuidado? Muito, infelizmente muito, porque em vários casos, né, é uma tentativa. Como, repito, tô arriscando, né? Eu já tenho não. No CREMESP, Estado de São Paulo, gratuito. Delegacia de Polícia, gratuito também. Entendi. Se eu conseguir reunir alguma coisa em qualquer destas esferas, eu vou para uma ação civil e dali eu posso tirar alguma coisa. Entendi. Então tem muita gente que está apostando. Tem muito advogado bom que advoga para pacientes. Muitos. A grande maioria, a avassaladora maioria. Mas tem aqueles também que tentam captar para conseguir alguma coisa. Tá? E às vezes, nesses casos, pega lá um profissional recém-formado, que estava buscando fazer da melhor forma possível, só que por deixar de registrar algo como deveria ter sido feito, ele fica sujeito a algum tipo de consequência negativa, tá? De questionamento. A gente chega ao absurdo de ver indenizações sendo fixadas em favor de pacientes em razão da não apresentação de um diagnóstico diverso daquele que foi alcançado pelo profissional da saúde e superado pelo tratamento, às vezes só medicamentoso, que foi prescrito e ministrado. Tá? Então ali teria sido furtado desse paciente a possibilidade dele ter tido um tratamento diferente, né? Exposição de um risco, né? A gente trabalhou, olha, essa é quase inacreditável, foi ano passado, né? Eu não atuei em primeira instância, eu atuei só no Tribunal de Justiça para tentar reverter uma decisão, né? Um senhor se submeteu a um tratamento cirúrgico, né? E o cirurgião não tinha no termo de consentimento dele a apresentação do risco específico que aquele sujeito correria durante a cirurgia pelo fato dele ser hipertenso. R$5.000 de indenização, porque ele não foi noticiado da existência desse risco. Você pode pensar, bom, morreu? Não. Teve problema na cirurgia? Não. Mas ele tinha um risco excessivo, que segundo a alegação dele, se ele soubesse que existisse, talvez ele não teria feito a cirurgia. Então, por ter sido tirada dele a possibilidade de se posicionar, sendo consciente de todos os riscos possíveis, o tribunal fixa a indenização. Tá? Uma alteração legislativa recente, né? Todo atendimento né, realizado em uma paciente mulher, ela tem direito a um acompanhante. Isso. Né? Perfeito, tem que ser assim, um cenário, né, no momento em que essa norma foi criada era algo horripilante, ninguém acreditava no que estava acontecendo, perfeito, a sociedade reagiu e assim foi feito. Tá?
Procedimento que envolve sedação, a unidade de saúde é obrigada. Ela é obrigada a deixar uma mulher acompanhando, se a paciente não tiver um acompanhante para indicar. Só que isso não é absoluto. A paciente mulher, ela pode renunciar a esse direito, ela pode simplesmente dizer, eu não quero. Só que para que isso funcione, precisa existir um documento claro, onde esta paciente declara ciência inequívoca. Agora, eu te coloco uma questão. Você, mulher, é submetida a um procedimento que envolve sedação. Né? E aí, depois do procedimento realizado, você descobre que não tinha mulher nenhuma ali junto contigo. E ninguém falou que era obrigação da clínica ter ou que você podia ter uma mulher lá da sua escolha. O que você poderia fazer? Questionar. Sim. Em quais esferas? Administrativo. O médico deixou de fazer aquilo que a lei determina que fosse feito. E na esfera civil. Me senti vulnerada. Minha intimidade não foi respeitada. Quero uma indenização. De 10 a 15 mil reais é o comum. Nossa! Uma cláusula no termo de consentimento. Evita isso. E assim, uma das coisas que a gente fala, né, de que o paciente também tem as suas obrigatoriedades, né, frente ao seu autocuidado. Mas não fazer a nossa parte, independente daquilo que ele faça no contexto dele, leva a gente, então, a ter questionamentos, a sofrer ali, né, perda de tempo, quando a gente fala que não tem, né, quantos profissionais, então, como o senhor mesmo disse, né, não tem tempo para fazer uma consulta. E uma das coisas que a gente vem conversando, doutor, é a respeito da gestão. Então, a gestão, ela tem a responsabilidade de permear e organizar como é que vai ser esse atendimento. Então, por exemplo, o secretário da saúde, os órgãos públicos ou mesmo as instituições privadas. E às vezes o profissional, médico, outra categoria, ele vai lá e cumpre aquilo que está como se fosse, né, cumpre a tabela. Aí a minha pergunta para o senhor, assim, ele pode questionar, porque foi dado para ele, você vai atender então em 10 minutos cada paciente. Mas às vezes isso é inviável, né, para o atendimento clínico ali de qualidade. Então a gente entende que a gestão está vendo quantidade e não qualidade. Como fazer esses questionamentos? Eu, médica, que sou recém-contratada, que preciso do trabalho e que, né, hoje vem aumentando aí a oferta. Então eu sei que se eu não aceitar, outro irá fazer. Como lidar com isso? Questionando com a apresentação de dados concretos. Entendi. O preenchimento adequado de um prontuário é uma obrigação médica. Deixar de cumprir essa obrigação sujeita o médico por si só, independentemente do que aconteça, a uma penalização administrativa. Tá? Então, se o profissional médico, recém-formado, na unidade de pronto atendimento, ele demonstra isso para o seu superior, dizendo, olha, não está dando, inviável. Não está dando, né? Preciso estender o período de atendimento individual para que eu consiga cumprir as minhas obrigações. Ele não precisa justificar a maneira que ele está fazendo a obrigação dele. Ele precisa apresentar que aquele formato inviabiliza o cumprimento da obrigação. Porque a obrigação do médico não é simplesmente atender o paciente. Isso. Essa é a principal, sem dúvida, inquestionável. Mas tem a obrigação acessória também, que é registrar nesse prontuário médico as informações que foram colhidas ali com aquele paciente, o tratamento que foi prescrito, o medicamento que foi ministrado, a evolução ou a não evolução que existiu. Isso é obrigação também. Então, se o médico deixa de fazer isso, ainda que o paciente seja curado, saia feliz, mande presente de final de ano para o profissional da saúde, ele cometeu uma infração ético-profissional pela não anotação adequada do que está no prontuário. Mas pode dizer, mas quem vai questionar? E se questionar? Enquanto está tudo certo, está certo, né? Enquanto é amigo, todo mundo é amigo. Mas, você exato. não faz um contrato de prestação de serviço pensando na relação enquanto está boa. Você não faz um termo de consentimento pensando enquanto tudo está bem. Então, o profissional tem que se posicionar sim, sinalizar a inviabilidade daquele processo instituído a ele, do não cumprimento. Quando eu falo essa questão da consulta, dedique 10, 15 segundos a mais. Doutor, eu não tenho tempo. Você está aqui conversando comigo há 2 horas e arrumou tempo. Você vai ter que ir em uma audiência que você vai ficar no mínimo 2 horas, arrumou tempo também. Sim. Você vai ter que ir num julgamento em São Paulo, que você vai perder um dia todo, você vai ter que arrumar tempo.
A escolha é sua, qual o tempo que você quer dedicar, para onde. Um espaço preventivo, né? Tem uma discussão isso é importante também para a clínica, para a unidade de saúde, né? Você trabalha com a perspectiva de medicina preventiva e a medicina defensiva. A preventiva é a criação de todos esses aspectos, principalmente documentais, para dar uma sustentação para o profissional da área da saúde. Né? Então, se o profissional, se ele sabe que ele tem um bom contrato, se ele sabe que o termo de consentimento é adequado, a equipe funciona, né? Ele consegue trabalhar registrando tudo que precisa ser registrado e, às vezes, até atingindo maior eficiência naquilo que ele faz por conta do suporte que ele possui. Sim. Quando isso não existe, você passa para aquilo que é chamado de medicina defensiva. Aí qualquer sujeito que chega lá como paciente, eu vou solicitar exame laboratorial, eu vou solicitar exame clínico, eu vou mandar o cara para uma unidade de referência para fazer uma tomografia, eu vou fazer absolutamente tudo pensando, se der problema lá na frente, eu vou dizer o seguinte, eu solicitei todos os exames que estavam ao meu alcance. Só que aí você quebra o sistema de saúde todo, porque um simples resfriado que com um exame clínico você conseguiria resolver, você pediu exame de sangue, você pediu raio-x, você pediu tomografia, você tirou vaga na unidade de referência para alguém que de fato precisava, você usou ambulância para deslocamento, você usou o pessoal da regulação, você movimentou todo o sistema para nada. Sim. Só que aí como é que você culpa esse profissional da área da saúde por ter agido assim, se você não deu suporte nenhum para ele? Tá? Então trabalhar com a medicina preventiva ela é uma proposta muito mais barata do que trabalhar com a medicina defensiva. Tá? E a preventiva é esse arcabouço que dá para o profissional a possibilidade de uma defesa bem estruturada, de uma defesa fundamentada. E isso não invade qualidade ou não qualidade, ou presença ou inexistência de advogado. Isso fica naquela esfera de que o profissional sabe que ele está protegido por conta de acreditar que alguém, antes dele chegar ali, já pensou em tudo isso. Então ele se sente sustentado. Isso é realidade hoje, não é? No Einstein, no Sírio, né? Essa realidade de estrutura, né? Eu estou acabando uma nova pós em Direito Médico lá no Einstein, e essa discussão lá de advocacia defensiva, advocacia preventiva, ela é muito forte. Puxa. E é interessante que eles têm dados que mostram. Fala, olha, aqui na unidade de pronto atendimento, quando eu passo o João, que é recém-formado, né, por um treinamento, mostro para ele tudo que existe, comissão de ética, mostrando que tudo favorece ele solicita 25% menos de exame que o Pedro, que não sabe que isso existe, porque o Pedro fica com receio. O João se sente protegido, o Pedro se protege pedindo exame. Só que o exame custa para o hospital. O exame deixa o paciente lá mais tempo, o exame tira o leito de alguém que de fato poderia estar precisando dele. E dentro da saúde a gente já vem conversando a respeito da prevenção quaternária e quinternária, né? Que é não ofertar aquilo que ele não precisa. Então, por que eu vou tirar a vesícula do cara se era só fazer, né, às vezes um procedimento mais simples? Eu vou tirar porque eu vou evitar que ele tenha danos futuros. Opa, mas ele precisava disso, né? Mas imagina o momento anterior até chegar nessa conclusão de vamos tirar a vesícula. Né? Às vezes chegou lá, um DG Plus resolveria a vida do sujeito. Isso. Né? Mas aí deixa lá em observação, soro, remédio limpador. Fala, e aí, como é que tá? Tá doendo? Vamos fazer um raio-x? Porque não tem ultrassom no pronto atendimento. Aí não vai aparecer nada no raio-x. Né? Fala, doutor, ainda está doendo um pouquinho, então vamos mandar para referência. Aí vai para a unidade de referência, aí lá faz uma ultrassom, faz o TC, analisa, lauda, volta. É assim, infelizmente. Né? Estamos avançando muito para essa proposta de advocacia preventiva. Tá? Muitos profissionais têm procurado para que essa estruturação documental seja realizada. Né? Os donos de clínicas tem buscado para que a gente busque alertar aqueles profissionais da área da saúde os elementos essenciais para constar num prontuário médico, além daquilo que é a obrigação relacionada ao estado clínico do paciente, justamente nesta perspectiva de, se der problema, nós estaremos bem estruturados. Se for possível evitar o problema, vamos investir para que aconteça assim. Perfeito. Gostaria de agradecer imensamente, eu sei quanto... pré-carnaval, né? Eu sei quanto é complicado e corrido. Eu falei, por isso que a gente já se organizou, porque sabíamos que o senhor está aqui e a gente já, não, vamos fazer hoje para não ter perigo de escapar. E é um tema que a gente tem muito, assim, né? Questionamento,
tem pouco incentivo e pouco trabalho dentro da formação, e a gente vem nesse entendimento de que a gente precisa falar mais, até para poder evitar, né? Não só para o profissional médico, mas para o paciente também, né? Então, para que o paciente tenha a mesma, né, estrutura, independente de onde ele esteja, mas pensando, né, no que é melhor para ele, e o profissional também podendo pensar no que é melhor para prestar esse serviço. Muito, muito obrigada. Vou deixar registrado que hoje é segunda-feira de carnaval. Eu não sabia que a Lucília viria para cá, né, de uma hora para outra, de maneira inusitada, começou um barulho diferente no escritório. Ela invade minha sala e diz: olha, você vai gravar comigo daqui a pouco. Né? Eu não fico assim no escritório. Mas está alinhado. Hoje é segunda-feira de carnaval. Obrigada. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Estou à disposição. Que ótimo, que ótimo. Obrigada, viu? Obrigada.